Você acha que sabe o que é uma abelha? Pense de novo. Esqueça o mel, esqueça a ferroada. Estamos falando de 30 milhões de operários voadores, cada um com um cérebro do tamanho de uma semente de gergelim, mas que, juntos, formam a mente mais complexa do planeta depois da humana. Imagine, um organismo que não tem um único líder, mas que vota, negocia e decide o futuro de uma civilização inteira em escuridão total. Eles detêm códigos secretos, linguagens que nós mal começamos a decifrar. Se a colmeia fosse um país, seria a democracia mais eficiente, mais brutal e mais misteriosa que já existiu. Por que a abelha rainha não manda em nada? A resposta vai te chocar. Você está no canal Odai com Animais e hoje nós vamos invadir o cérebro coletivo de um super-organismo. Prepare-se para decifrar os códigos da colmeia. Por milênios, nós olhamos para as abelhas e vimos apenas a geometria perfeita do favo. Vimos o trabalho incessante, o zumbido mecânico. Pensamos, máquinas da natureza. É aí que erramos monumentalmente. A colmeia não é uma coleção de insetos, é um único ser vivo, uma entidade pensante que transcende a soma de suas partes. A inteligência de uma abelha individual é limitada, focada na tarefa imediata: limpar, buscar néctar, guardar. Mas quando 50 mil abelhas se unem, algo mágico, quase sobrenatural acontece. A inteligência emerge. O verdadeiro mistério da colmeia não está na produção de mel, mas na tomada de decisão. Como um grupo tão vasto e disperso consegue concordar sobre a melhor fonte de alimento, a melhor rota de fuga ou, o mais crítico, o melhor local para construir um novo lar? Pense nisso por um instante. Nós, humanos, com nossos trilhões de neurônios, lutamos para concordar sobre o que assistir na TV, quem será o síndico do prédio ou qual será o próximo passo do país. Passamos anos debatendo. A colmeia, em poucas horas e sem sequer usar a visão ou a audição como as conhecemos, alcança um consenso de vida ou morte com precisão cirúrgica. Este é o reino da comunicação, e ela é tripartida. A linguagem da dança, a linguagem do cheiro e a linguagem da vibração. Juntas, elas formam o DNA comportamental que mantém esta civilização de ouro e cera de pé. Vamos começar pelo mais famoso dos códigos, a dança do balanço, ou Waggle Dance. O professor Carl von Frisch, no século passado, desvendou o básico e ganhou o Nobel por isso. Mas o que ele viu foi apenas a ponta do iceberg. A dança não é só uma indicação de direção e distância. É um sistema de coordenadas GPS transmitido no escuro, em um piso vertical, usando a força da gravidade como bússola solar. É de uma complexidade absurda. Imagine a abelha forrageira voltando para a colmeia. Ela encontrou um campo de flores que promete a prosperidade da nação. Ela precisa convencer as outras. Ela não pode simplesmente apontar. Ela se lança na escuridão do favo e começa a performar. O eixo central do balanço, a linha reta do movimento, aponta para onde o alimento está. Mas como isso funciona em um favo vertical e escuro? Aqui está o choque. A abelha usa o topo do favo, vertical, como referência para o sol, horizontal. O ângulo que a abelha forma com a vertical, apontando para cima, é exatamente o ângulo que o campo de flores faz com o sol. Se o balanço for reto para cima, o alimento está diretamente na direção do sol. Se for 30 graus à esquerda, o alimento está 30 graus à esquerda do sol. Mas espere, o sol está se movendo. A abelha precisa constantemente recalibrar seu mapa. Ela é um mini astrônomo. O ângulo que ela dança agora, daqui a 10 minutos, precisa ser ajustado. E as abelhas que assistem a essa dança? Elas precisam entender essa correção em tempo real. É como se elas estivessem assistindo a um vídeo de instruções que se adapta à rotação da Terra enquanto executado. A distância é comunicada pela duração do balanço. Quanto mais longa a sacanagem do rebolado central, mais longe está o tesouro. É um sistema analógico, onde o tempo se traduz em distância. Quilômetros. Uma abelha pode indicar um campo a mais de 10 quilômetros de distância, e as seguidoras irão com uma margem de erro mínima. Mas a comunicação da colmeia vai muito além de apenas onde e quão longe.
Ela comunica a qualidade, a rentabilidade do local. A dança tem um entusiasmo. Quanto mais vigoroso o balanço, quanto mais rápido o zumbido das asas que acompanha o movimento, sim, a dança é auditiva e tátil, maior a concentração de açúcar no néctar. É uma dança que grita, vale o risco, irmãs. E as abelhas são céticas. Elas não saem voando só porque uma dançarina disse para elas irem. Um exército de abelhas seguidoras se aproxima da dançarina, tocando-a com suas antenas, sentindo a vibração, cheirando a pequena amostra de néctar que ela regurgitou. Elas estão realizando uma auditoria de dados. Elas estão perguntando, você está realmente certa? Qual é o seu nível de confiança? Se houver muitas fontes de alimento concorrentes, a colmeia se torna um mercado de informações. Danças rivais acontecem simultaneamente. Abelhas A, B e C estão dançando, cada uma promovendo seu local. As seguidoras começam a visitar os locais mais promovidos. Elas voltam. Se a abelha B descobriu que o local da abelha A era bom, mas não tão bom, ela pode começar a dançar de forma menos vigorosa para o local A ou simplesmente se abster. Este é o mecanismo de veto da colmeia. Não há um orador principal, há um consenso distribuído. A abelha que recebe mais audiência e mais engajamento é aquela que tem a informação mais valiosa no momento. E se uma abelha é muito insistente sobre um local ruim, sua dança perde a atração rapidamente. É um sistema de feedback brutal e imediato, onde a mentira ou o erro são punidos com o ostracismo informativo. Mas agora vamos mergulhar no código de decisão mais impressionante, o processo de enxamentamento. Quando a colmeia fica superpopulosa, ela se divide. Metade da população e a rainha-mãe saem em busca de uma nova morada. Este processo é a coisa mais próxima de uma eleição democrática que você jamais verá na natureza. E a escolha da nova casa é uma questão de vida ou morte. Se escolherem um local muito frio, muito úmido ou muito pequeno, o enxame não sobreviverá ao inverno. O processo começa muito antes da divisão. As abelhas batedoras, as scouts, são ativadas. Elas são a vanguarda, as exploradoras. Elas saem em missões de alto risco, vasculhando a paisagem por cavidades ideais, oco de árvores, paredes abandonadas, qualquer coisa que ofereça proteção. O que as batedoras procuram é surpreendente. Elas não procuram apenas um abrigo, elas têm critérios arquitetônicos e microclimáticos extremamente rígidos. Primeiro, o tamanho. A cavidade precisa ter um volume entre 30 e 60 litros. Se for muito menor, não haverá espaço para armazenar o mel necessário para a sobrevivência do inverno. Se for muito maior, o calor do aglomerado de abelhas se dissipará e elas morrerão de frio. Elas precisam de um termostato natural. Segundo, a entrada. A abertura precisa ser pequena, idealmente menos de 15 centímetros quadrados, para facilitar a defesa contra predadores como vespas ou ratos. E deve estar localizada na parte inferior do ninho, para que o calor suba e o cheiro do mel se espalhe menos facilmente para os invasores. Terceiro, a orientação. A entrada deve estar voltada para o sul ou sudeste, para captar o sol da manhã, essencial para aquecer a colmeia rapidamente. Quarto, a altura. Quanto mais alta a cavidade, acima de 5 metros, melhor, para protegê-las de predadores terrestres e umidade. Cada batedora encontra um ou mais locais e volta para o enxame pendurado, geralmente em um galho, esperando o momento do voto. É aqui que o código da dança ganha uma dimensão política. As batedoras começam a dançar a dança do balanço novamente, mas agora o que está em jogo é o futuro da civilização. Elas promovem seu local descoberto com toda a energia que podem. A dança para um local excelente pode durar segundos, a fio, com zumbidos ensurdecedores. Outras abelhas batedoras, as mais céticas ou aquelas sem um local próprio, são enviadas para conferir as alegações das dançarinas. Elas voam até o local, inspecionam a cavidade por dentro, avaliando a rugosidade das paredes, o cheiro, a ventilação e retornam. Se elas concordarem, elas se juntam à dança original, promovendo o mesmo local. Se não gostarem, elas permanecem neutras, ou pior, começam a dançar em oposição, promovendo um local diferente que elas julgam superior. O enxame rapidamente se torna um caos de danças concorrentes. 6, 8, 10 locais diferentes podem estar sendo promovidos ao mesmo tempo.
Mas aqui reside a genialidade da inteligência coletiva. O sistema possui um mecanismo de convergência. As abelhas têm um limite de insistência. Se uma batedora dança por seu local favorito por um tempo considerável e nenhuma outra abelha batedora se junta a ela, ela desiste e vai investigar o local que está recebendo mais votos. É uma verdadeira eleição de abandono de voto. A abelha não vota contra outro local. Ela simplesmente deixa de dançar para o seu local inferior e, ao investigar uma opção superior e confirmá-la, ela muda o seu voto e se junta à dança majoritária. O processo continua até que 80 a 90% das batedoras estejam dançando a favor de um único local. A divergência cessa, o consenso foi alcançado. Mas como este consenso se transforma em ação? Como 15 mil abelhas que estão penduradas em um galho em silêncio e repouso, de repente entendem que a eleição acabou e que é hora de levantar voo para o local X, que fica a 4 quilômetros ao nordeste? Aqui entra o código da vibração e a linguagem do medo. Quando o consenso é atingido, as abelhas batedoras vencedoras ativam o que é chamado de sinal de parada ou, mais precisamente, o sinal de agitação, shaking signal. Uma batedora corre através do aglomerado, sacudindo seu abdômen freneticamente, esbarrando em outras abelhas. Esta não é uma dança para informar o local. É um comando para se preparar. É a notificação de que o debate acabou e a mobilização é iminente. Este sinal é crítico para sincronizar o grupo. Sem ele, a saída seria caótica e fragmentada. É como se a batedora fosse o megafone do grupo, gritando: "Atenção, o ônibus está saindo!" O sinal de agitação se propaga como uma onda, transformando a massa inerte em um estado de alerta. E então, o grande final, a mobilização. A batedora vencedora, agora uma guia, começa a emitir um som agudo, um apito de decolagem ou piping vibracional que dura cerca de 10 milissegundos. É um grito ultrassônico que atravessa o aglomerado. E com esse som, o enxame inteiro se solta do galho e se lança ao ar. E quem as guia? Apenas as batedoras, que voam na frente emitindo constantemente o cheiro, falaremos dele já, e a dança, mas agora, no ar, usando o sol como referência. Elas formam uma nuvem navegadora, guiando a massa cega e a rainha manha, que, lembre-se, não tem ideia para onde está indo e simplesmente segue o fluxo. Este é o poder da democracia distribuída. A rainha é um apêndice reprodutivo, não uma líder. A inteligência está nos números, na capacidade de negociar e recalibrar. A complexidade da dança do balanço e do processo democrático é espantosa, mas se limitássemos a comunicação das abelhas a isso, estaríamos ignorando a teia invisível, silenciosa, que permeia cada centímetro da colmeia, a linguagem química. As abelhas cheiram o mundo, e o cheiro é a forma mais antiga e fundamental de sua comunicação, a linguagem dos feromônios. Feromônios são substâncias químicas voláteis que atuam como mensageiros. É o cheiro que diz: "Eu sou uma abelha desta família, tem comida aqui", ou "Fomos atacados, ataque". O feromônio mais importante é o feromônio mandibular da rainha, FMR. Nós chamamos a abelha maior de rainha e imaginamos que ela dita ordens. Ela não o faz, ela dita a química. O FMR é um coquetel complexo de pelo menos 10 substâncias diferentes. E é o que unifica o superorganismo. É o cheiro da rainha que mantém a ordem social. As abelhas operárias lambem a rainha constantemente. Isso é chamado de corte de atenção. Ao fazerem isso, elas absorvem o FMR e o distribuem por toda a colmeia, como se fosse o Wi-Fi químico. Este cheiro tem 2 propósitos vitais. Primeiro, supressão da reprodução. Enquanto o FMR está presente em alta concentração, as operárias, que são fêmeas, permanecem estéreis. A rainha está dizendo quimicamente: "Eu sou a única que posso pôr ovos. Nenhuma de vocês tenta competir". Se a rainha morre ou fica muito velha e o FMR diminui, as operárias sentem a queda de concentração e imediatamente começam a construir células reais de emergência e a tentar desenvolver seus próprios ovários. É o cheiro que impede a revolução. Segundo, atração e estabilidade. O FMR atrai o enxame durante o voo, mantendo a coesão.
Sem o cheiro, o enxame se dispersa e morre. É o elo invisível. Mas há muitos outros feromônios cruciais. O feromônio de alarme. Se uma abelha ferroa um invasor, ela deixa para trás não apenas o ferrão, mas também uma nuvem de feromônio de alarme, que cheira a banana. Esse cheiro é um sinal de guerra que diz: perigo nesta área, ataque agora. Ele mobiliza o batalhão de guarda. Infelizmente para a abelha, é esse cheiro que garante que você será picado por 10 outras se não sair da zona de perigo. O sacrifício individual é o sucesso coletivo. O feromônio de orientação. Se você já viu abelhas voando na frente da colmeia e agitando o abdômen, elas estão liberando o feromônio de Nassanov. É uma mistura de 7 componentes químicos e funciona como um farol para as forrageiras perdidas. Ele diz: você está em casa, aqui é a porta. Ele é liberado especialmente quando as abelhas estão se agrupando no enxameamento ou quando estão explorando um novo local, para marcar o ponto de encontro. A comunicação química é a base da identidade e da emoção da colmeia. É o que transforma indivíduos em um único corpo. Mas voltemos à física da comunicação, a linguagem do som e da vibração, que é o código menos visível, mas talvez o mais crucial para a coordenação em tempo real. O interior da colmeia é escuro, quente e lotado. A comunicação visual é quase inútil. É por isso que o toque e a vibração são amplificados. As abelhas são mestras em sentir vibrações. O favo de cera não é apenas um local de armazenamento, é um alto-falante e um receptor tátil. As abelhas usam suas pernas e antenas para sentir as vibrações minúsculas que viajam pela cera. Já falamos do piping da rainha, o som de decolagem, e o shaking, o comando de preparação. Mas há um som de colmeia muito mais sinistro, o trembling, ou tremor. Quando o ambiente da colmeia se torna estressante, por exemplo, se a temperatura cai drasticamente, se há falta de recursos ou se a rainha está doente, as abelhas começam a executar o sinal de tremor. É um movimento lento e oscilante que é percebido como uma vibração de baixa frequência pelas vizinhas. Este sinal não diz onde está a comida. Ele diz: há uma crise no sistema, alguém precisa assumir uma tarefa urgente. O tremor é um sinal de pânico distribuído que força a redistribuição de tarefas e acelera o metabolismo. Se o tremor for muito intenso, isso pode ser um sinal de que a rainha está em apuros e a colmeia precisa tomar medidas drásticas, como a substituição emergencial, o processo de supersedura. A vibração é o eletrocardiograma da saúde da colmeia. E agora o código mais intrigante de todos, aquele que questiona a própria individualidade, a estocagem de informação e a memória coletiva. Se uma abelha morre, sua experiência individual morre com ela, certo? Não na colmeia. A colmeia armazena memória de forma física e química. Memória física, a localização dos favos de mel, o formato do ninho, as rotas de voo marcadas pelo feromônio Nassanov e até a temperatura da colmeia, que é mantida com uma precisão impressionante usando água e agitação de asas. Memória química. As abelhas guardam o cheiro do néctar de uma determinada fonte por dias. Quando elas voltam para casa, se o cheiro que a dançarina está promovendo for o mesmo que está impregnado na cera do favo, as seguidoras têm uma confiança extra na informação. O ambiente da colmeia é um gigantesco banco de dados de cheiros. A tomada de decisão em um enxame não é baseada apenas na informação atual das batedoras. É baseada em uma memória histórica de sucesso. Elas se lembram de onde o néctar foi bom no ano passado e usam isso como peso no voto atual. E é aqui que entramos na parte mais filosófica dos códigos da colmeia. Se a colmeia é um superorganismo, onde reside sua consciência? Cada abelha é um neurônio. A cera é a sinapse que conecta esses neurônios através da vibração. O ar interno é o meio de transmissão química. E a dança é a linguagem binária que codifica o mundo externo. A colmeia demonstra habilidades cognitivas que os indivíduos sozinhos não possuem: reconhecimento de padrões complexos, resolução de problemas dinâmicos, como vedar um ninho com defeito, e otimização de rotas.
A otimização de rotas é um espetáculo. Se você colocar um conjunto de fontes de alimento em diferentes locais, as abelhas, ao longo do tempo, otimizarão sua rota de coleta para o caminho mais curto possível que conecte todos os pontos. Isso é o famoso problema do caixeiro viajante, um desafio matemático que é complexo até para computadores. As abelhas o resolvem coletivamente. Como? Pela competição e pelo desinteresse. As abelhas que escolhem rotas menos eficientes se cansam mais, perdem tempo e transmitem informações com menos vigor. As abelhas nas rotas ótimas voltam mais rápido, dançam com mais entusiasmo e recrutam mais. O sistema se corrige pela eficiência energética. É a seleção natural da informação. A colmeia, portanto, não apenas toma decisões, mas aprende e evolui suas táticas em tempo real. Mas essa inteligência coletiva tem um custo. A individualidade é suprimida. A vida de uma operária dura apenas algumas semanas durante o verão. Ela é totalmente descartável. Seu valor é estritamente operacional. O código mais brutal da colmeia é o código da morte. Se uma abelha está doente, ela sabe. Ela começa a emitir feromônios de estresse que, curiosamente, podem ser interpretados como feromônios de doença pelas outras. Se ela não conseguir se recuperar, o instinto coletivo é claro: remova o agente contaminador. Em muitos casos, a abelha doente se exila voluntariamente. Ela voa para longe da colmeia para morrer sozinha, garantindo que a doença não se espalhe. Se ela for pega dentro do ninho, as operárias funerárias a removerão fisicamente. Não há luto, apenas limpeza biológica. A rainha também está sujeita a este código. Se ela falhar em produzir fênix suficiente, se a produção de ovos cair ou se ela for fisicamente incapaz de manter o ritmo, a colmeia decide substituí-la. Elas criam novas rainhas e a rainha-mãe é ignorada ou, em casos extremos, morta pelas operárias. É a ditadura do bem-estar coletivo. E neste momento da nossa jornada, enquanto mergulhamos mais fundo na fria, mais eficiente mente da colmeia, paramos para refletir sobre a máquina perfeita que estamos descrevendo. A inteligência que flui através de 50 mil corpos. Nós olhamos para as abelhas e vemos a natureza, mas o que estamos realmente vendo é um modelo de computação orgânica, um sistema de rede neural que resolve problemas mais rápido e mais democraticamente do que qualquer estrutura humana que já tentamos implementar. Pense na crise da rainha. A decisão de substituí-la é feita sem uma reunião de líderes, sem um golpe de Estado. É uma decisão emergente, puramente química. Vamos explorar um último código, o mais misterioso e recente a ser descoberto, o código da hipercomunicação. Por muito tempo, acreditávamos que a dança do balanço era o auge da comunicação direcional. Mas e se eu lhe dissesse que as abelhas têm dialetos? Pesquisas recentes em diferentes regiões geográficas mostraram que as abelhas de diferentes populações têm variações sutis na forma como executam a dança do balanço. Elas usam diferentes durações para representar a mesma distância. Em um vale montanhoso, onde as rotas de voo são cheias de obstáculos e a energia gasta é maior, a abelha pode dançar um pouco mais longo, para indicar uma distância de 1 quilômetro, em comparação com uma abelha em uma planície aberta. As abelhas da mesma colmeia e região entendem esse dialeto local, mas se você introduzir uma abelha estrangeira, a confusão pode levar a erros de navegação. Isso mostra que a comunicação não é apenas um instinto genético rígido, mas uma cultura aprendida. As abelhas nascem com a capacidade de dançar, mas ajustam os parâmetros dessa dança ao longo de sua vida, aprendendo com as batedoras mais experientes e com a geografia local. Elas têm a capacidade de transmitir e ajustar normas culturais. Isso é um nível de sofisticação que nos força a redefinir o que chamamos de linguagem. E o que dizer do uso intencional do erro? Em situações de alto risco, como a localização de um novo ninho, a precisão é vital. Mas se a decisão está próxima e as danças ainda estão muito divididas, as abelhas vencedoras, as que promovem o local ideal, começam a executar a dança do balanço de forma ligeiramente mais imprecisa e confusa, de propósito. Por que raios elas fariam isso? A imprecisão intencional é um mecanismo para reduzir o conflito.
Ao dançar de forma menos assertiva, elas permitem que as batedoras rivais, que defendem locais inferiores, se sintam menos ameaçadas, facilitando o abandono de suas próprias danças e a convergência mais rápida para o consenso. É uma técnica política de suavização de dados, garantindo que a decisão coletiva ocorra antes que o tempo acabe. Elas usam a confusão como ferramenta de negociação. É um jogo psicológico que beira a manipulação consciente. E, por fim, a coordenação da temperatura. A colmeia, mesmo no inverno, mantém o núcleo em 35 graus Celsius. É uma proeza de engenharia termodinâmica. Quando o calor é excessivo, as abelhas ativam um código de ventilação. Centenas de abelhas se posicionam na entrada do ninho e começam a bater as asas sincronizadamente, criando uma corrente de ar. Isso é comunicação de massa. O cheiro do ar quente serve como gatilho para mais e mais abelhas se juntarem ao esforço de ventilação. Quando a colmeia precisa de resfriamento extremo, elas trazem água. E aqui a dança do balanço assume um novo código. Em vez de cheirar a néctar, a abelha que dança está carregada de água. E a sua dança é interrompida por um sinal de beijo, onde ela transfere a água para uma abelha receptora. A dança da água é mais curta e menos energética do que a dança do néctar. A pressa é maior, a água é volátil. A colmeia não está procurando um volume grande, mas uma rápida dispersão para refrigeração evaporativa. Toda essa orquestração, desde a busca por mel até a defesa territorial, é feita sem um cérebro centralizado, apenas através de regras simples aplicadas por milhões de indivíduos. A lição das abelhas é que a inteligência não precisa de complexidade individual, mas de regras de comunicação robustas e honestas. O sistema de feedback deve ser rápido, a punição para a má informação deve ser imediata. E a meta coletiva, a sobrevivência do ninho, deve sempre superar o interesse individual. Quando você assiste a um enxame voando, você não está vendo insetos. Você está vendo uma mente em movimento, uma máquina de cálculo biológico que está executando milhares de comandos de navegação, comunicação e sobrevivência simultaneamente. Os códigos da colmeia são a prova de que a comunicação na natureza não é apenas sobre sinais e respostas. É sobre negociação, ajuste cultural, memória distribuída e, sim, democracia brutal. É um mistério que nos força a reavaliar nossa própria inteligência. Se esses pequenos cérebros podem gerenciar uma sociedade,